Bullying, agressão, crime, família, incel, morte. Talvez essas palavras pareçam um pouco desconexas quando ditas assim de maneira solta, mas eu poderia usá-las muito bem como tags para falar de Adolescência, nova série britânica que chegou recentemente ao catálogo da Netflix e que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, encontra-se no top 1 das mais assistidas aqui no Brasil. E eu vou dizer para vocês que isso tem uma boa razão. Adolescência é uma minissérie complicada, tá? Que mostra a prisão de um jovem garoto de 13 anos que é acusado de um crime hediondo. São 4 episódios em plano sequência que acompanham períodos e pontos de vista do caso, ilustrando não só a destruição da família do criminoso mirim, mas o desconforto de diversas pessoas envolvidas nesse trágico processo. E uma coisa que eu tenho avisado para todo mundo com quem eu falo dessa série é que ela toca em temas muito fortes, muito pesados, então principalmente se você é pai e mãe, tem filhos, tem filho menino principalmente, tá? Fique avisado, porque caso você tenha passado por alguma coisa parecida ou que acabe te despertando algum tipo de sentimento, é melhor você ter muito cuidado com essa série. Beleza, Thiago, você disse aqui a sinopse da série, mas do que ela trata, afinal de contas? É interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque eu tenho visto, inclusive, alguns vídeos aqui no YouTube e outros conteúdos por aí pela internet sobre um final explicado, tentando deixar claro o que aconteceu, já que, né, a minissérie ela tem 4 episódios, como nós já dissemos, e ela termina com um final um pouco em aberto. O fato, gente, é que ela não é uma série de grandes suspensas, ela não é uma série de mistério. Não há dúvida em momento nenhum se esse adolescente cometeu um crime ou não. Sim, esse menino de 13 anos matou uma outra jovem, uma outra adolescente da idade dele, tá? Então isso fica claro durante toda a história. Mas a grande questão é não de como ele fez aquilo, mas sim o que levou um menino de 13 anos a cometer um crime tão hediondo, principalmente sendo criado ali numa família até então tradicional, uma família comum, né? O que leva uma criança a cometer um ato desses? É sobre isso que é a série. E ela aborda diversos temas como relacionamentos familiares, puberdade, bullying, a relação dos adolescentes no ambiente escolar e fora dele, e também alguns temas recentes que têm sido bem presentes na internet recentemente, como essa cultura Red Pill e tudo mais. Seria muito fácil a gente entrar numa metodologia nesse vídeo de ficar uma coisa muito protocolar, muito documental, né? Quase como se eu estivesse fazendo aqui um vídeo para o Globo Repórter ou uma matéria para o Fantástico sobre isso. Mas não, né? Eu vou fazer essa nossa análise aqui por um outro lado, que é realmente a experiência de ter visto essa série e os sentimentos que ela causa. Porque tudo aqui, gente, é baseado num ponto de vista, tá? E talvez um dos grandes méritos dessa série seja a sua direção, porque antes da gente falar da história em si, eu acho muito importante a gente focar nisso, na produção da série, já que todos os 4 episódios foram gravados em um plano sequência. O que é que isso significa? Significa que são episódios de um único take. Você não tem corte, você não tem sobreposição, você não tem passagem de tempo durante os episódios. Cada episódio é de um momento durante o caso, mas cada um deles individualmente é um plano sequência. Ou seja, não tem corte, não tem respiro. Você fica o tempo todo focado, você fica o tempo todo tentando entender o que está acontecendo. Se você mexer no celular, se você piscar, se você levantar para ir no banheiro sem dar pausa, você vai perder algum detalhe muito importante. Além disso, essa coisa de ser tudo em um grande plano sequência cria uma imersão muito profunda na história, porque você está o tempo todo como se estivesse sobre os ombros dos personagens, como se você estivesse presente ali na cena. Você acompanha cada um deles caminhando pelos corredores, se sentando, falando ao telefone, dentro dos carros, correndo pelos corredores de uma escola. Então você está presente, você está imerso nessa história o tempo todo. Eu fiquei particularmente bastante impressionado com esse nível de produção. Essa coisa de plano sequência, ela não é nova, a gente já viu isso em outras séries, em outros filmes, mas nesse nível de qualidade e durante tanto tempo basear uma minissérie toda
nessa ferramenta, né, nesse uso de câmera, eu achei realmente impressionante e muito bem feito. E olha, gente, realmente não é fácil produzir algo assim, tá? Principalmente porque é cansativo. Só que os produtores, o diretor, ele usou realmente um novo recurso para que não ficasse aquela coisa muito câmera na mão, sabe? Algo muito fixo. E é por conta disso que a equipe optou por filmar com uma DJI Ronin 4D, que é um estabilizador de última geração, que os caras inclusive conseguem acoplar ali uma espécie de drone nele. Então, ao mesmo tempo que eles estão utilizando a câmera na mão, daqui a pouco dá uma sobrevoada, muda de ângulo muito rápido, mostrando que eles sim fizeram uso de recursos muito especiais e práticos. E talvez o mais interessante nisso tudo é que mesmo eles repetindo esse recurso do uso do plano sequência em todos os episódios, isso não significa que a narrativa visual seja igual não, tá, gente? Cada episódio obedece a uma dinâmica de filmagem diferente. Por exemplo, nessa primeira cena do episódio 1, que mostra a invasão policial à casa do Jamie, ela precisou ser ensaiada meticulosamente várias e várias vezes, já que existe ali um ambiente apertado, com muitas transições, personagens entrando e saindo de automóveis, então realmente precisou ser tudo muito bem acertado. Um outro desafio foi filmar o segundo episódio, que se passa todo dentro de uma escola de verdade, tá? Envolvendo diversas crianças. E para garantir uma organização, os próprios professores da instituição atuaram como assistentes de direção, ajudando a coordenar os figurantes para que a cena tivesse fluidez. No terceiro episódio, que foca no interrogatório do Jamie, a equipe precisou encontrar formas de manter uma tensão sem grandes deslocamentos de câmera. Os planos sequências funcionam muito melhor em movimento, mas como essa é uma cena que se passava numa sala de interrogatório, eles precisavam criar uma tensão sem parecer que a imagem estivesse flutuando o tempo todo sem nenhum motivo. Então eles acabaram sincronizando o movimento da câmera com pequenas ações dos personagens, como, sei lá, pegar um copo de água ou mexer em um caderno, fazer uma anotação. Cada microgesto dava um motivo para mudar de enquadramento sem quebrar o realismo e perder o dinamismo das cenas. Para quem tiver mais curiosidade, depois dá uma procurada. No YouTube já tem um make-off de adolescência, né? É só vocês jogarem ali e procurar que vocês vão ver exatamente esses recursos e a maneira como isso foi filmado. É muito interessante, gente. Bom, eu precisava falar com vocês sobre essa questão técnica, porque ela realmente faz parte da narrativa, como a gente viu aqui. Ela muda toda a experiência da série para o espectador. Então, deixando essa parte técnica um pouco de lado e agora sim entrando na história em si, eu acho que a melhor forma da gente abordar tudo o que acontece na adolescência é dividindo individualmente em cada um dos episódios, porque cada um deles vai se passar em um momento diferente desse caso, abordando pontos de vista diferentes. Começando pelo episódio 1, que é a prisão do Jamie. E é algo muito brutal, né? Muito assustador. Imagina você estar dentro da sua casa e de repente entram policiais lá para prender o seu filho, né? Uma criança de 13 anos. Eu sei que a gente já pode considerar adolescente, até porque o próprio nome da série é Adolescência, mas eu vejo ainda jovens assim de 13, 14 anos, alguns até bem infantilizados, seja na sua aparência, seja no seu comportamento, outros já estão mais evoluídos, mas a gente tem até alguma dificuldade, né, de considerar realmente ele um pouco deles tendo um pouco mais de maturidade, né? Muitos são realmente crianças. Então imagine esse choque de você estar na sua casa, de repente um monte de homem armado entrar, revirando tudo, pegando o seu filho e descendo com ele dizendo: olha, o seu filho está sendo acusado de um crime hediondo, ele foi acusado de homicídio, a gente vai levar ele para a custódia agora, você pode vir atrás da gente e lá tudo será explicado. Eu acho que a barriga, a cabeça de qualquer pai e mãe nesse momento deve revirar, né, cara? Deve ser realmente uma experiência muito forte. E nesse ponto nós temos uma transição entre a casa do Jamie e a delegacia, com uma coisa que talvez muitas pessoas não tenham tido essa experiência. Eu mesmo só tive 2 vezes na minha vida, que foi entrar dentro de uma delegacia, tá? Logicamente que a gente está falando de um cenário norte-americano, mas, assim, todos aqueles trâmites de você entrar,
fazer uma queixa, passar ali por diversos setores, né? Tudo isso é algo que nem todas as pessoas tiveram essa experiência. E aqui, nesse momento, a gente percebe de maneira muito cadenciada cada um desses passos burocráticos, né? Desde o James sendo recebido, sendo identificado, aí vai para uma sala, meio que perguntado a ele se ele vai esperar os pais, se ele quer um advogado, o conselho tutelar está ali presente, joga ele para um outro lado. Nisso a perspectiva muda para os policiais presentes ali, você vê que está todo mundo muito desconfortável, porque afinal de contas é uma criança de 13 anos, cara. Por mais que os policiais estejam convictos, é uma coisa que mexe com eles, né? Até um dos policiais, um dos investigadores tem um filho da mesma idade do rapaz que estuda no mesmo colégio, então você imagina que aquilo, sim, deve mexer de alguma maneira muito pessoal com ele. Então, toda essa passagem, né, durante essa custódia, durante essa prisão, é muito interessante, né, porque você vê cada um dos passos até chegar naquele que eu acho que é o mais pesado, que é o momento da revista íntima, né? E ali tá o pai presente, você vê que o pai tá super desconfortável, ele tá engolindo seco de ver o seu filho passando por uma revista íntima, né? Logicamente que a câmera não mostra, mas pelo diálogo você percebe que ele está sendo despido, ele está ficando nu, os policiais estão apalpando ele ali e, né, revista íntima, vocês sabem como é, e você só ouve a voz desses policiais e a câmera o tempo todo focado no rosto do pai, mostrando o pai tendo aquele desconforto, os olhos vidrados ali. Cara, imagina, né? Imagina o quão pesado isso deve ser. E esse episódio 1 ele finaliza, né, dessa maneira frenética, ele finaliza de maneira seca quando o pai acaba sendo informado de por que o filho está ali, na presença do advogado, e os policiais mostram para ele, durante um interrogatório inicial, o vídeo que prova que sim, o menino foi lá e cometeu o crime e esfaqueou uma outra adolescente com acho que 7 facadas no estacionamento de um shopping. E o cara simplesmente desaba, ele simplesmente quebra. Né? É muito chocante, é muito tocante, ao mesmo tempo que te revolta, te entristece. Esse episódio 1 já é um turbilhão de emoções. Nesse segundo episódio, que se passa todo dentro de um colégio, eu achei muito interessante essa informação de que aqueles professores ali, aqueles funcionários, muitos realmente fazem parte do corpo de funcionários de uma escola. Todo aquele caos de um colégio, né, cara? Eu, pelo menos, não entro dentro de uma escola há muito tempo, né? Uma escola tradicional, mas assim, nada mudou, né? Tem a galera que tá estudando, tem a galera que tá zoando, criança gritando, daqui a pouco é briga, é um indo no banheiro, é aquele caos juvenil, aquele cheiro de adolescente no ar, né? Uma das investigadoras ali, a sargento fala com o investigador, né, eu não aguento esse cheiro de adolescente, esse cheiro de puberdade, e nesse ambiente caótico, os investigadores, né, a dupla de investigadores, está tentando achar pistas, achar a faca, saber se o Jaime tinha alguma desavença com a jovem que foi assassinada, enfim. E durante todo esse processo, a gente começa a entender um pouco do que aconteceu, né, de que talvez ele sofria bullying, de que existe ali uma cumplicidade entre aqueles adolescentes, que esses adolescentes, pelo menos os mais próximos dos personagens envolvidos, eles claramente entendem o que aconteceu. Eles sabem o que aconteceu e até os motivos, tá? Tem uma cena ali onde a menina que é a melhor amiga da vítima, ela se descontrola e parte para cima de um dos amigos do Jamie, dando a entender, né, chamando ele de incel, agredindo ele, dando a entender que ela sabe sim por que a amiga foi morta. E é nesse ponto que o filho do investigador que estuda nessa escola faz algo muito importante, e aqui a série já começa a deixar muito claro uma didática para pais, mães, professores, agentes de educação que estão completamente descolados da linguagem de internet, da linguagem moderna da juventude de hoje. Eu sei que isso parece um papo de velho cansado, mas sim, gente, existe todo um código
né, toda uma conduta de linguagem entre a molecada hoje, que se você pai, você mãe, você professor, se você não tiver minimamente ligado, você se perde, você não sabe o que está acontecendo. Então o filho do investigador chama ele e fala: pai, tu tá fazendo errado, tu tá indo pro lado errado. Sabe, esses emojizinhos de pílula vermelha, sabe, tudo isso aqui tem uma conotação, tem mensagens aqui. E o investigador percebe que, na verdade, ele está vendo para o lado contrário. Porque ele não entende a linguagem daquela molecada, dessa juventude. Ele não entende. E quando ele leva isso para os professores também não entendem. Né? Tem até um dos professores que meio que dá a entender que ele não quer saber de nada. Ele só chega ali, faz o trabalho dele e vai embora. Ele não quer ter o mínimo envolvimento com essas crianças, com esses adolescentes. Ele está de saco cheio. Né? Provavelmente é um cara que está cansado, é mal remunerado. Lidar com jovens, né, é uma coisa muito cansativa, você tem que ter uma vocação muito forte. Então esse segundo episódio é meio que um choque de realidade e faz talvez as pessoas pensarem: será que eu estou realmente entendendo? Será que eu consigo me comunicar com o meu filho, com o meu sobrinho, com o meu afilhado de uma maneira totalmente legível? Será que se eu pegar o Instagram dele hoje e eu ler as mensagens, eu ler aquelas postagens, as gírias, os emojis, será que eu vou realmente entender o que está ali? Isso fica no ar. E chegando no episódio 3, que, na minha opinião, é o mais tenso, porque ele se passa alguns meses depois que o Jaime foi preso, ele está aguardando o julgamento numa casa de custódia para jovens infratores, e ele está passando por algumas sessões de terapia, de entrevistas com uma série de psicólogos, né? E uma dessas psicólogas, ela está realmente muito interessada nesse caso, ela está muito curiosa, então ela chega ali, ela não quer muito papo com os funcionários, ela compra lá o chocolate quente com marshmallows, né, que ela sabe que o Jaime curte, então ela está realmente tentando criar uma abertura com ele para tentar entender o que esse menino fez e por que ele fez aquilo que levou ele até tomar essa atitude, porque são essas anotações, são esses laudos que esse corpo de psicologia, digamos assim, é através desses laudos, né, que o júri, o juiz, os jurados, enfim, poderão fazer uma análise melhor, já que, né, estamos falando realmente de uma criança, de um adolescente, então ele tem que estar o tempo todo ali amparado pelos pais, por responsáveis, não dá para você fazer uma abordagem muito mais direta, então toda informação emocional é muito importante nesse ponto. E cara, que episódio tenso, porque ele se passa basicamente todo dentro de uma sala e ela vai tentando pescar durante essa entrevista com o Jaime alguma informação que faça ela entender qual o relacionamento dele com as outras crianças, com os outros adolescentes, o relacionamento dele com a família e o relacionamento dele com a questão da masculinidade. Porque, sim, né, esse foi um crime motivado por essa subcultura incel, essa coisa de que tem uma ojeriza contra as meninas, contra as mulheres, né, de que você, como homem, e eu aconselho todo mundo que procure, né, caso isso tenha chegado para você agora, você não faça a mínima ideia do que seja isso, né, tem muitos documentários, muitas matérias que falam sobre isso, mas quem já é da cultura de internet, com certeza já ouviu falar sobre isso em algum momento, que é esse grupo que entra num celibato autoimposto, eles se sentem vitimizados por não serem bonitos o suficiente, por não serem engraçados, despojados o suficiente, eles se vitimizam dessa forma, né, se unem nesses grupos de autoidentificação e eles acabam transferindo uma certa agressividade, uma certa ojeriza, principalmente para as mulheres, né, aos quais eles culpam de não enxergá-los assim tão bom quanto eles são, né? Então tem essa confusão dentro da cabeça do Jaime e a psicóloga vai tentando extrair dele aos poucos isso, seja com uma entrevista direta ou seja através dos truques de interrogatório, né, como ele mesmo diz. Em alguns momentos você vê que ele está muito simpático, né, conversando com ela, mas quando ela toca nessa ferida, quando ela fala do pai,
quando ela fala dos outros amigos, né? Quando ela puxa para essa questão da masculinidade, o moleque se descontrola, o moleque vira um bicho e ela fica tensa, né? Ela claramente está tensa, mas ela não pode deixar que isso transpareça, né? Porque afinal de contas ela precisa estar no controle da situação. Gente, é um episódio muito, muito tenso. Numa das partes que fica bem claro, né, essa masculinidade tóxica, digamos assim, se a gente puder usar esse jargão que está bem batido, fica bem claro quando ele se descontrola e do lado de fora da sala tem um agente dessa instituição onde ele está preso. O agente tenta interferir e a psicóloga faz um sinal para que ele não entre, para que ele não interrompa aquele processo, porque ela está analisando tudo. E o cara volta. A cabeça do Jaime está tão mexida com isso que ele se revolta com a psicóloga, né? Ele deixa isso bem claro, ele vira para ela e chama ela como se ela estivesse agindo como uma rainha, né? Qual o direito ela tinha de mandar o cara ficar lá fora, né? Já que o cara era um homem, uma figura de autoridade dentro daquela instituição, como ela poderia fazer aquilo? E quando a sessão termina, a mulher desaba, cara, porque eu não sou psicólogo, eu não trabalho com jovens, com crianças, enfim, mas eu imagino que para quem trabalha deve ser muito pesado lidar com casos assim, né? É impossível você sair imune de um depoimento como esse. Então é pesado, é cruel e a mulher desaba no final de tudo. E no quarto e último episódio, a gente vê o que acontece com a família do Jaime, né? Passou ali um ano desde que ele foi preso e a família ainda está tentando levar essa situação, né? O episódio se passa durante o aniversário do pai. Tem um clima muito passivo-agressivo dentro da casa. Você percebe que o tempo todo eles estão até com atitudes um pouco protocolares, como se tivesse uma obrigação de todo mundo estar bem, sabe? Tipo, olha, não vamos tocar nesse assunto, mas existe uma sombra dentro da nossa família, a gente não vai mexer nisso porque a gente tem que dar a volta por cima, né? Então eles estão tentando levar um dia tranquilo, um dia feliz, até que acontece um fato específico, né? Quem assistiu a série sabe o que é, e aquilo descontrola, muda o humor do pai e vai mexendo com a mãe e tem toda a reação deles ali. É um episódio talvez que mexa muito com você que é pai, mãe, porque talvez, né, em algum momento da vida, eu imagino que até antes dos seus filhos nascerem, vocês vão se perguntar, né? Será que nós seremos bons pais? Né? Eu serei uma boa mãe? Eu serei um bom pai? Principalmente se você teve uma infância difícil, de repente você não teve a presença dos seus pais, ou você é um órfão, ou você teve uma criação violenta, rústica, apanhava, e aí você pensa, será que eu vou fazer isso com os meus filhos? Vou fazer diferente? Né? Será que esse mundo que a gente vive hoje, será que eu estou pronto para trazer uma criança para essa realidade? Então tudo isso mexe com a cabeça dos pais, né? Então esse episódio trata muito sobre isso e eles ficam o tempo todo se perguntando ali pro final o que a gente fez de errado, né? Porque uma família tradicional e aí eles começam a dar algumas pistas, alguns indícios de que em algum momento eles se afastaram do filho, né, deixaram as coisas correr solta, então eles não sabiam mais com quem o filho andava, não sabiam mais o que o filho fazia dentro do quarto o tempo todo, os grupos de internet, os sites que ele visitava, eles não estavam vendo esses sinais porque é a correria da vida, né? Cada um estava ali cuidando dos seus afazeres e não viram aquilo. E o mais irônico disso tudo é que o Jaime tem uma irmã que é um doce. E a menina tá sofrendo e ela quer apoiar os pais, né? Ela é um pouco mais velha e ela deixa claro de que ela vem sofrendo, sabe, bullying, piadinhas o tempo todo durante esse período e ela não levou isso para os pais, porque ela sabia que isso só ia piorar a situação. Então, naquele momento, ela é a mais sensata. E os pais se dão conta, no final de tudo, de que, na verdade, talvez não tenha sido exatamente um erro deles, porque eles também criaram dentro da mesma casa uma outra criança, uma outra jovem que é o oposto do filho, né? Que é uma menina que ela é carinhosa, que ela é madura, que ela é amiga, não cometeu nenhum crime. Então, assim, às vezes não é necessariamente culpa dos pais,
né? Você pode dar o seu melhor, você pode fazer o melhor que você puder e ainda assim as agruras do mundo vão te reservar surpresas que nem sempre são satisfatórias. Então, para a gente fechar esse vídeo, e eu acho que essa série ela é muito importante, porque ela trata desses temas recentes sobre Red Pill, incel, essa cultura de hipermasculinidade que a gente vê muito na internet hoje. E para muitos pais, eu conversei com alguns amigos, inclusive eu avaliei isso, inclusive nos comentários do trailer na Netflix, que para a galera que é fora desse ambiente de internet, isso é completamente desconhecido. Tá? Quem navega, quem está mais dentro das redes sociais, aqui a gente produz cultura pop, produz o conteúdo, então a gente está o tempo todo mergulhado nisso, já é meio que comum, já é meio que banal. Mas para quem não está acostumado, se deparar com esse tipo de postagem, com esse tipo de conteúdo, né, dessa hipermasculinidade agressiva, isso é meio chocante. E as pessoas não sabem como lidar. Tipo, de onde isso vem? Né? Pode começar meio que como humor, como umas piadinhas, né, sobre mulheres, sobre falta de testosterona, sobre homens frágeis, né, que você tem que ser mais, você tem que ser másculo, que você tem que ser shed, né, e todos os termos que eles usam. De novo, né, parece que é uma coisa muito documental, não é o nosso objetivo nesse vídeo aqui, mas eu recomendo muito que, se você se interessou por isso, se você ficou chocado pela série e se você percebeu que você não sabe nada sobre esse universo, vá atrás, procure. E que fique bem claro, tá, gente? Nem todo conteúdo masculino, nem todo conteúdo para homens é necessariamente tóxico, é necessariamente ruim. Você pode, assim como eu vejo, e até acompanho em certa medida, dicas de musculação para você manter uma boa forma física, de acordo, né, com os seus recursos, com a sua disponibilidade, tentar manter o shape. Então isso é legal para sua saúde, para sua autoestima. Você procurar se instruir mais, né? Vai atrás de livros, vai ler uma coisa bacana, clássicos, filosofia, né? Vai tentar ser um pouco mais erudito, melhorar o seu vocabulário. Se você está num ambiente mais empresarial, mais de negócios, né? Dicas de empreendedorismo, eu não acho que nada disso seja ruim. Né? Tem muitos conteúdos voltados para homens que são bacanas, tá? E que não vilanizam mulheres. Mas quando você começa a entender um pouco mais desse universo, você vê onde as armadilhas estão. E, infelizmente, muitos jovens estão sendo tragados para isso. Então eu acho legal deixar isso bem claro, porque senão fica meio que uma propaganda sobre que, assim, qualquer conteúdo, qualquer produtor de conteúdo, qualquer palavra, né, que seja voltada para o público masculino pode ser encarada como algo criminoso, como algo perigoso, tóxico, e não é isso, tá? A gente tem que deixar isso bem claro. Porém, em muitos desses grupos na internet tem as sementinhas do mal ali que estão prontas para levar essa mensagem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo longo, mas ela é uma série complexa, com muitas passagens, muitas coisas acontecendo. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber a opinião de vocês. Se você já assistiu e principalmente se você for pai, mãe, professor, se você lida com essa molecada, deixa nos comentários a sua opinião. Eu quero muito saber outros pontos de vista, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, dê o seu like ou dê o dislike também. Não importa, tá? Expresse a sua opinião e, principalmente, se você gostou, se você achou que esse conteúdo foi relevante para você, não esqueça de compartilhar com outras pessoas, mande para o seu amigo, né? Mande para o seu tio, para o seu pai, para sua mãe, alguém que você acha que é bacana conhecer mais sobre isso. Não deixe de pesquisar sobre os temas que a gente discutiu aqui e, principalmente, se inscreva no canal, que nos ajuda e nos incentiva demais. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!